Lá no início do canal, no longínquo ano de 2000 e não me interessa, nós fizemos um vídeo a respeito dos nomes dos personagens de Chaves. E ainda consegue lembrar? Porém, foi um dos primeiros vídeos que fizemos, nosso formato do canal ainda não estava muito consolidado, era um vídeo mais curto, eu estava todo sério na frente da câmera, morrendo de vergonha. Eu olho para trás e penso, meu Deus, que vergonha, que vergonha! Mas tem quem goste. O que não dá para negar é que alguns nomes importantes ficaram de fora, então a gente olhou e falou, esse aqui a gente vai puxar do fundo do baú. Vamos para uma parte 2. O que cada nome significa, como são no idioma original, o que comem, como se reproduzem, enfim, tem muito conteúdo bacana pela frente. Não, me parece um bom motivo. Então chame o Espiriquitiberto ou e vem com a gente. Começando por um nome que já é bem apropriado. Senhor Barriga? Senhor Barriga. Quer melhor representação? Aposto que o Chespirito deve ter gastado anos de estúdio, laboratório, experimentações, muito estudo para chegar num nome tão maravilhoso. Ah, não banca o palhaço. E olha que isso tem um fundo de verdade. Tá. É um fundinho de nada, mas tem. Isso porque quando o Edgar Vivar entrou para a série, o seu personagem ainda não tinha nenhum nome. Ele era chamado apenas de Barriga de Paletó. Não, na verdade ele era conhecido apenas como Senhor. Bem sem graça, eu sei. Senhor, pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. Tempos depois, soube-se que ele realmente tinha um nome e que Barriga não era apenas um apelidinho carinhoso. Meu nome completo é Zenon Barriga e Pesado. E a grafia é como vocês estão vendo aqui na tela, desse jeito mesmo, bem mexicanizado. Tanto que em português, embora exista, detalhe importante, não estou falando que não existe, ainda assim não é muito comum ver pessoas com o nome Tatatá e Lalala. Tatatá e Lalala. De onde eu tirei isso? Não sei, mas você entendeu a ideia. Nome X, nome Y e um Y no meio, ou um E, no caso. No máximo, a gente consegue pensar em Costa e Silva, que foi um presidente. Somos mais habituados a ver um fulano da Silva, um ciclano de Souza, alguma coisa assim. Enquanto no México, nomes como nananana e nananana são muito mais comuns. Afinal, basta pensar no nome de quem deu vida ao Chaves. Quem? Se você é um bom aluno e assiste o Vila do Chaves bonitinho, já assistiu tudo que a gente fez, que aliás tem muita coisa, né? Quem tá chegando agora, dá para maratonar por meses tudo que a gente já produziu por aqui. Um monte de passarinho gritando. Quando não é cachorro latindo, é passarinho. Vou dar uma bronca no pardal. Tadinho, não vou não. Deixa o Choriano. Se você foi um bom aluno, assistiu os vídeos do Vila do Chaves bonitinho e acompanha tudo que a gente faz, deve se lembrar que o nome do Chaves, ou do Roberto Bolanhos, era Roberto Mário Gomes e Bolanhos. Gomes e Bolanhos, sacou? Sim. Aí você tá pensando, tá, Renan, beleza, mas e Zenon? De onde veio o nome desse? É aleatório? O Chespirito só abriu uma lista telefônica, pegou qualquer nome e falou, Zenon, interessante, vou colocar lá. Mas é claro que não. Galera, a gente tá falando de Chespirito. Raras ocasiões as coisas são tão à toa, só jogadas assim. Aqui no card tem um vídeo muito especial que a gente fez falando a respeito da relação entre Chaves e filosofia. E Zenon faz referência a Zenon de Sítio, que foi o pai do estoicismo. Lembra agora dessa cena? Porque é vítima de muitas injustiças e mesmo assim as suporta. E como a suporta? Estoicamente. O que o senhor disse? Disse estoicamente, com estoicismo. Agora essa cena faz muito mais sentido. Só que não para por aí. No espanhol, Zenon é um nome que remete levemente a cenon, que significa cena. E cena, em espanhol, significa janta. Logo, cenon, que é o aumentativo da palavra, significa alguém que come bastante, uma pessoa comilona. E a mesma lógica se aplica aos demais integrantes da família. Na série, embora nunca revelado, o nome do nhonho é... Eu vou ter que ler aqui porque eu não lembro direito não, é um trava-língua. Febrônio Barriga Gordoritua. Gordoritua.
É do jeito que tá na tela, porque o acento tá no U, então é Gordoritua. Acho que é isso. Na boa, quem inventou de batizar uma criança dessa forma? Lhe cai como uma luva. E se o nome do nhonho nunca apareceu, como eu sei disso? É que, na verdade, eu sei de tudo. Brincadeira, não sei não. Tô falando sério, besta. Bom, primeiro de tudo, esse nome sempre aparece quando você pesquisa no Google nome do nhonho, nome verdadeiro do nhonho. Até se você jogar nhonho, só isso, você vai achar algum site que já aponta pro Febrônio. Resumindo, em todo canto você vê que esse é o nome do nhonho. Mas nessa altura do campeonato, você já sabe que o nosso conteúdo é diferenciado, a gente não para por aí porque nós não somos a gentalha. A gente cava e nada nas profundezas da internet. Kiko, e não nadamos tão mal e descobrimos que esse nome do nhonho apareceu pela primeira vez na internet em 1998. Ah, são do tempo do seu pai. Vocês têm noção disso? 25 anos atrás eu ainda era um pequeno Renanzinho que ainda não sabia o que era boleto, preocupações e acredito que talvez você sequer era nascido. E ainda assim, já tinham informações de chaves dessas bem aleatórias pela internet. E quem deu os primeiros passos nesse sentido foi um tal de Roberto Gomes Bolanhos, ou devo dizer, Roberto Mário Gomes e Bolanhos. Eu? Existia um site oficial do Chespirito e por lá uma página dedicada para cada personagem. E aí tinha a psicologia de cada um, curiosidades e coisas do tipo. E aí foi revelado que o nome real do filho do Sr. Barriga é Febrônio e nhonho é um apelido derivado, sacou? Febrônio, nhonho, deu para entender? Mas o nhonho não foi o único que teve o privilégio de ter uma biografia no site oficial do Chespirito. Na seção referente ao Mestre Linguiça, somos apresentados ao seu nome de batismo, Inocêncio Girafales. Pode acreditar, não é fofalha da gentoca. O Girafales se chamava Inocêncio. Bom, mas ninguém é perfeito. Eu me lembro que lá no começo do canal eu tive a pachorra, a ingenuidade... Pachorra foi velho, hein? Aí eu tô revelando a idade mesmo. Eu tive a inocência, a ingenuidade de dizer que ninguém conhecia um Higino. E aí vieram muitas pessoas me dizer que sim, ou elas se chamavam Higino ou conheciam algum Higino. Mas aqui, 3 anos e pouco depois, Higino já é fácil, Higino é passado. Eu quero ver agora alguém conhecer um Inocêncio, mas não é qualquer Inocêncio, eu quero um Inocêncio Girafales. Ah, só porque você quer. Embora seja um nome que algumas pessoas já devem ter encontrado por aí, como no livro A História Oficial Ilustrada, de 2012. Só que tem um certo mistério ao redor dessa informação. Tem fã que jura de pé junto que esse nome já apareceu no seriado e foi dito pelo próprio Girafales. Algo meio no estilo, meu nome não é Mestre Linguiça, eu sou Inocêncio Girafales. É boa, dá pra acreditar? Eu acho que é pura lorota isso. O grande problema é que não há nenhum episódio conhecido com essa informação. Pode até ser que exista um capítulo perdido onde isso realmente foi falado por alguém, pelo próprio Mestre Linguiça? Pode, mas assim, as chances são mínimas. Se é para ser muito sincero com vocês, assim como nós sempre somos, isso me cheira muito mais a um efeito Mandela. Para quem ficou boiando, o efeito Mandela serve para descrever uma falsa memória compartilhada por um grupo de pessoas. Atenção no que eu disse, preste muita atenção. Falsa memória. E esse fenômeno tem Mandela no nome porque tudo teve início quando uma escritora compartilhou uma lembrança um tanto curiosa envolvendo Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul. Ela se recordava da morte do Nelson Mandela na década de 80, durante a sua prisão. Só tem um pequeno detalhe, nem tão pequeno, o Nelson Mandela morreu só em 2013 e em liberdade. Só que o curioso disso tudo é que por mais absurda que essa história possa parecer, muita gente compartilhou da mesma memória. E desde então, sempre que uma pessoa comenta a respeito de algo que nunca aconteceu, mas ela tem certeza que viu, tem aquela lembrança, não é uma mentira, que isso fique claro, a pessoa realmente acredita naquela memória, ainda que seja falsa,
Isso é o tal do efeito Mandela. E o universo de Chaves não fica fora dessa. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar naquela história de um suposto episódio onde o Chaves revela que o seu barril, na verdade, era uma mansão. Ele está bêbado? Pode ser que até você mesmo que está assistindo agora tenha essa falsa lembrança. Então já sabe a palavra-chave de hoje, né? Você já teve um efeito Mandela envolvendo Chaves? Ou então, mesmo que não seja envolvendo o universo de Chespirito, tem algum por aí? Tem alguma história, alguma coisa que você acreditou, compartilhou daquela memória, e aí depois falaram que, na verdade, aquilo não procedia e você ficou pensando... Ué? Enfim, compartilha com a gente a sua experiência, inclusive se você nunca teve um efeito Mandela, manda também. Nunca tive, mas já ouvi dizer a respeito de tais histórias, enfim, quem sabe não dá pra fazer um vídeo disso no futuro, né? Está bem, como queira. E chega de falar de nomes que nunca apareceram no seriado, bora falar de um que conhecemos muito bem. Já parou pra pensar o que raio seria Godines? Isso é apelido? Não. Godines é sobrenome. Alguns sites até falam que o sobrenome completo seria Godines Oyoyo. Acho que é assim que se pronuncia, é do jeito que está na tela. Só que a veracidade dessa informação é zero. Não existe nenhum dado oficial que leve esse nome. Então vamos nos ater apenas a Godines, beleza? Ah, bom, então assim sim. Tudo aponta para que Godines seja derivado do nome Godino, que era muito utilizado pelos godos. E para quem faltou às aulas de história do Inocêncio Girafales, os godos eram uma tribo germânica. E ela surgiu na Escandinávia ali entre o século I e II depois de Cristo. Bem resumidamente, os godos se espalharam pela Europa em dois grupos principais. Visigodos, que significa godos do oeste, e ostrogodos, godos do leste. Os visigodos do oeste ocuparam um território que hoje a gente conhece por Espanha e Portugal. E foi nessa região que, séculos depois, nasceu um cara chamado Godino. Só que o tal do Godino não estava contente, ele achou que não era o suficiente se chamar assim, e aí quando sua filha nasceu, mais ou menos ali no século XII, ele foi pro cartório fazer o registro, chegou no escrivão, e aí ele perguntou: nome? Elvira. Sobrenome? Godines. Como disse? E sério, eu não tô zoando, Elvira Godines. Tá, tô zoando a parte do cartório, né? Acho que naquela época ainda não existia cartório. Desde então, o sobrenome Godines se espalhou bastante, sendo que no México tem um monte de gente chamada Godines. É o país com a maior concentração, seguido logo depois por Guatemala e Estados Unidos. E você sabe que esse sobrenome também existe no Brasil? Pô, imagina você descobrir que o seu vizinho chama, sei lá, Cícero Godines. Gente, eu queria dar um abraço nessa pessoa. E eu sei que nesse vídeo a gente trouxe umas coisas muito absurdas que você deve estar pensando: meu Deus, Vila do Chaves se superou. Onde que eles foram buscar tanta informação? Mas acredite, a parte mais legal sobre esse nome ainda nem chegou. De uns anos pra cá, esse nome Godines é usado no México para descrever pessoas que trabalham em escritório. Basicamente, pessoas com baixo salário e sem muita expectativa de futuro. Coitados dos godinzinhos. E é um termo razoavelmente recente, que existe há uns 15, 20 anos. Então, muitas pessoas atribuem esse termo ao nome do aluno do fundão de Chaves, por conta do seu caráter mais preguiçoso, nunca quer responder nada, uma coisa mais encostada, digamos assim. Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que? Ainda não está na hora da aula? E diferente do Godines, o seriado possuía personagens não só com sobrenome, mas nome, sobrenome, RG, CPF, tá, também não é pra tanto. E o principal dessa vez talvez seja o Jaiminho, cujo nome era Jaime. Não me diga. Mais precisamente, Jaime Garabito. Es que se llama Jaime Garabito. Servidor de usted. E isso foi revelado no primeiro episódio, onde o carteiro se torna oficialmente um morador da vila. Só que a gente já falou bastante sobre esse assunto aqui no canal e talvez você tenha perdido. A gente fez um vídeo inteiro dedicado à criação do Jaiminho, à saída do Seu Madruga, como o carteiro acabou se tornando um Seu Madruga 2,
aquela coisa toda, aquela bagunça que a gente adora. Esse vídeo tá aqui do lado, super detalhado, um dos vídeos mais legais que a gente fez nos últimos tempos, só que eu falo isso de todos, né? Por quê? Porque eu amo todos que a gente faz e é por isso que a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.